Oi, gente. Hoje eu vou falar do artista que fez isso aqui. Sim, essa pintura de ondas. Sabe quem é? Então, hoje vamos descobrir. O nome do artista que fez essa obra se chama Katsushika. Isso, Katsushika Hokusai. Ele é um artista japonês que nasceu em 1760 e faleceu em 1849. Ele viveu 89 anos, muito pra época. E ele nasceu na cidade de Edo, que hoje é a atual cidade de Tóquio. Esse artista, ele era muito estudioso, mas ele teve uma vida bem sofrida. Ele com 3, 4 anos, ele foi adotado por outra família, que era de, como que chama aqui? Fabricante de espelhos. E era o fabricante de espelhos do Shogun, que era tipo o líder da época. Era um. É um líder regional. Pense como governador. Shogun é um tipo de líder militar, ou seja, um grande general. Sabe? É meio que isso. É meio parecido com os reis medievais. Eles não eram um rei do país inteiro. Por exemplo, na França existiam vários reis. E aí depois que se unificou, virou a França. Mas o Japão ainda não tinha ocorrido isso. Então ele, pelo menos na época que ele nasceu, ele foi. Bom, aí por isso existiam os shoguns. Quem curte samurai, a história japonesa pode ser interessante. Bom, vamos lá. Nós tem muitas coisas sobre a infância dele. Sabe-se que com 5 anos ele já demonstrava aptidão para desenho. E mais ou menos com 13, 14 anos, ele começou a trabalhar numa livraria onde aprendeu técnicas de entalhe, de estilogravura. Não sabe o que é estilogravura? Vou mostrar aqui mais ou menos. Mas basicamente, estilo é feita com isso, madeira. A gente passa um desenho do papel. Ou já faz o desenho direto na madeira. A madeira a gente entalha para ficar só aquele desenho. Tipo, faz um buraquinho assim, entre as linhas. E é isso. Aí como que imprime? Simples. Passa a tinta, coloca sobre o papel, faz uma pressãozinha, tira, saiu o desenho. Existem muitas técnicas de estilogravura. A japonesa é bem específica, porque ela é feita com um tipo diferente de tinta. Tinta à base d'água e não à base de óleo, como é na Europa. Mas são lindas as gravuras. Vocês vão ver porque eu vou mostrar um monte aqui. Beleza? Bom, com 17 anos, ele iniciou carreira como desenhista de estampas de livros. Beleza. É isso. E cadê? Ele produziu várias obras e aos 17 que ele começou a fazer isso, que era mais ou menos 1778, ele entrou no ateliê de Katsukawa Shunsho. E ficou nesse ateliê até a morte desse artista. Quando o mestre, professor, sensei, como preferirem chamar, do Hokusai morreu, ele ficou um tempo, porém ele começou a estudar coisas diferentes, tipo a arte ocidental, né, que é basicamente europeia. Ele estudou também Kano, Rinpa, Tosa, e que são técnicas de pintura japonesa. E nesse tempo ele acabou entrando em conflito, tanto com um professor que ensinou ele Kano, que era Kano Yusen, e com
um colega de ateliê dele, desse ateliê que ele ingressou, o ateliê do mestre Shunshou. E o que aconteceu? Ele se desvinculou das duas coisas. Primeiro do ateliê do mestre Shunshou, porque ele estava estudando coisas diferentes. E depois com o Kanô, porque ele fez críticas muito abertas à arte e à técnica do seu mestre. Aos poucos ele foi adentrando e se tornando famoso pelas estampas ukiyo-e. Ukiyo-e é mundo flutuante, a tradução, mais ou menos. E o que o ukiyo-e fazia? Geralmente o ukiyo-e eram estampas, não é que nem hoje que a arte vai só para alguns, né? Antes eram estampas que eram mais... Eu não vou falar para todo mundo porque nunca foi assim. Mas o que eu era divulgado, né? Mas para quem podia comprar, mas não era assim, nossa, não dá. Ninguém consegue, só muito ricos. Não, dava. Era colecionável. Como que eu posso dizer? A editoração japonesa é muito forte. É muito popular, desde sempre. Tanto que hoje lá se produz muito. Bom, então eles divulgavam, se vendiam como conjuntos livros, ou se vendiam à parte as gravuras, o que é, e elas tinham diversos temas, por exemplo, temas de viagens, por exemplo, mostrando certas localidades do Japão, que as pessoas achavam muito interessantes, e iam mostrando, tipo, o caminho até lá, as vistas daquele lugar. Existiam cenas da vida cotidiana, existiam sobre os atores da época, os lutadores, né? O sumo era muito, sempre foi muito forte no Japão e tipo os lutadores, existiam as gravuras deles, era tipo revista Caras da época, né? Mostrando os famosos, ou Globo Esporte, né? Mostrando os esportistas. E tinha de várias, tinha até de histórias de assombração, sabia? Eu achei uma, eu vou colocar ela aqui, tá bom? E uma das coisas mais famosas que ele fez foram as 30 vistas do Monte Fuji, do qual pertence a nossa celebrada Undinha. Na segunda metade da Era Bunka, em 1804, 1817, ele lançou os famosos Hokusai Mangá, que não é história em quadrinhos. Não era assim na época. Mangás se referiam a figuras cômicas, então ele fazia desenhos engraçadinhos assim, e ele publicou livros com isso, né? Que são séries de desenhos estilografados que são cerca de 4.000 esboços de figuras humanas, plantas e animais. Aqui eu errei. Em 1831, 33 lançou a célebre série 36 Vistas do Monte Fuji. Eu errei, não são 30, são 36. E foi o mais famoso dele. O que mais nós temos? Bom, em um certo período ele resolveu se aposentar. E ele parou de dar aulas. Ele tinha algumas obras, sim, mas para ir vendendo, para não zerar sua renda. Contudo, ele acabou morrendo pobre, segundo o que eu li em outras fontes. Porque aparentemente houve um período que houve incêndios e ele acabou perdendo muito material. E o material era a fonte de renda dele, né? Material, digo, os desenhos, pinturas. E a coisa ficou difícil. Bom, existe uma parte escrita, né, que é dita ser do Hokusai. E eu gostaria de ler para vocês, porque é muito legal para quem quer se dedicar a algo. Bom, vamos lá. Pelo menos para mim é importante. Bom,
Desde os 5 anos, eu tinha aptidão para copiar as formas das coisas. E aos 50, muitas pinturas tinham sido publicadas. Mas até aos 70 anos, nada que eu tivesse desenhado era digno de nota. Aos 73 anos, eu era capaz de captar o crescimento de plantas e árvores e a estrutura de pássaros, animais, insetos e peixes. Portanto, quando eu chegar aos 80 anos, espero ter feito progressos maiores e aos 90 enxergar o princípio inerente das coisas de modo que aos 100 anos atinja um estado divino na arte e, com 110, consiga dar vida a um ponto, a uma linha. Os que entre vocês viverem tanto, atestem isso para que minhas palavras não se provem falsas. Isso daqui foi declarado por Gakyo Rodin Mandi. Isso daqui é uma declaração assinada Mandi. Tipo, é uma ideia como homem velho louco por desenho. Um prefácio ao livro ilustrado do Fugaku Hyakei, Sem Vistas do Monte Fuji. Hokusai tem 70 anos de idade quando ele é publicado, né? E por que eu falei isso? Porque isso daqui é algo muito legal de se ouvir, porque é uma pessoa que mesmo quando ficar velha, ela reconhece que, tipo, ela tem muito a evoluir. Ele não parou de fazer sua arte. Ele se aposentou daquela vida frenética, mas ele nunca parou de fazer arte. Então, quando a gente ama uma coisa, a gente não para. A gente pode ser impedido de fazer na mesma intensidade. Por exemplo, atletas. Não dá, mas nada impede de ensinar pessoas. Nosso corpo envelhece, né? A gente fica mais fraco. Porém, a gente ganha sabedoria com o tempo. E a gente aprende que certas coisas que a gente fazia quando mais novo não eram tão eficazes. O mesmo com o Hokusai. Ele reconhece que seus antigos desenhos não eram tão incríveis. Ele está começando a compreender as coisas, a fazer um desenho melhor. Mas ele também reconhece que ele precisa de mais tempo para conseguir fazer algo tão proeminente quanto ele gostaria. Isso é muito bonito. Bom, espero que tenham gostado de conhecer Hokusai. E até mais, pessoal. Boa arte para vocês.